Boa tarde, ora nós estamos aqui em Vanicelos, em Setúbal, que não poderia deixar de ser para fazer jus ao nosso grupo. O espaço é lindo e temos aqui connosco uma filha de Abril, que vocês vão já ficar a conhecer. Ora, Joana Tomé, costuma-se dizer como São Tomé, mas é como a Joana, o ditado vem daí. Joana, você é membro do nosso grupo e é uma artista, portanto licenciou-se em design, correto? Qual é o objetivo destas nossas conversas, que é para comemorarmos os 50 anos de 25 de Abril? Primeira pessoa tem que comemorar o 25 de Abril, que é muito importante, porque se ela quiser comemorar o 24 já não vai ter palavra no nosso grupo. Queríamos um pouco das suas vivências, desde criança, que já nasceu depois do 25 de Abril. As duas entrevistas que fizemos antes eram pessoas que nasceram ainda antes do 25 de Abril. É a primeira vez que vamos falar com alguém. Fale-nos de si, da sua experiência, dos seus amigos, fale-nos de tudo, tá? Ok. Obrigada. Bem, eu nasci já em 86, portanto já depois da Revolução. Já o 25 de Abril era adolescente. Exato. Mas nasci numa casa de comunistas. Os meus pais eram comunistas, os meus avós ainda são. Os meus avós também ainda são comunistas. Então, já eram antes do 25 de Abril? Eram resistentes? Sim, o meu avô, sim. E nós, então eu cresci com esta noção de que o 25 de Abril era a data mais importante do ano. E era uma data de fraternidade e de estar com companheiros e de lutar também. E então eu sinto que isso foi um elemento formativo muito importante, talvez um dos mais importantes no meu crescimento. Com 15, 16 anos, comecei a perguntar aos meus pais como é que se fazia para entrar para o partido, qual era, exato, como é que era a JCP, pronto, e entrei para a JCP com 16 anos. Foram momentos muito bonitos. Nós conseguimos a Associação de Estudantes da minha escola secundária e fizemos algumas coisas muito boas naquela escola. E a escola chama-se curiosamente Maria Lamas, que é uma das grandes figuras, exatamente. Uma das pessoas marca que eu tenho. Também a nossa cultura. Sim, exato. Ela era de Torres Novas, e então eu tenho essa afinidade também com ela, pelo percurso dela. Juntou-se aí o útil ao agradável. É verdade, não é? É verdade. Há alguma influência da família, sim. Claro, não é? Porque a família também faz parte da nossa socialização. Sim. E depois esteve sempre em Torres, até essa idade. Sim, até aos 17 anos, quando vim para Lisboa tirar o curso. Eu fiz 3 anos de Direito, embora eu viesse do curso de Artes, mas pronto. Foi julgar os fascistas. Exato, eu queria defender os trabalhadores e as mulheres e achava que tinha de ser por ali, porque achava que a arte não era uma ferramenta tão direta para fazer uma transformação social real. E à medida que fui progredindo no curso de Direito e que fui percebendo que era aquilo que eu ia ter que fazer para o resto da minha vida e que Direito, no fundo, não equivale à Justiça, isso foi das coisas que me custou mais de perceber durante o curso. Então, pronto, deitadas ao chão estas ilusões, eu voltei para Belas Artes e fui para a faculdade ali no Chiado e fiz escultura. E foram momentos muito bonitos, muito libertadores. E devo sobretudo ao 25 de Abril eu ter podido estar uma filha de trabalhadores, da classe trabalhadora, poder ter acesso a um curso superior, foram quase 2, não é? E de poder entrar para Belas Artes com a ideia de que eu posso profissionalizar-me nisto. Porque, como nós sabemos, antes do 25 de Abril, nem as mulheres tinham lugares nas faculdades, eram 30% da população estudantil, e a maior parte das mulheres estavam em cursos como letras, que não tinham uma profissionalização em vista. Portanto, eram coisas para ocupar o tempo. Os fascistas, a mulher era para ficar em casa. Exatamente. Se calhar tinham medo que elas viessem para a rua. Acho que sim, acho que o problema era esse. Quando veio o 25 de Abril, nós pudemos entrar nas faculdades. Aliás, toda a gente, independentemente da classe, conseguiu entrar nas faculdades.
E as mulheres conseguiram entrar em belas artes com a ideia de que poderiam ser artistas, que poderiam fazer vida daquilo. Isto é uma coisa inédita que não existia antes. Por isso é que não existiam grandes mulheres artistas. Quando as mulheres artistas que nós temos do período antes da Revolução, como a Paula Rego, que morreu há pouco tempo, como a Maria Helena Vieira da Silva. Era bastante revolucionária na sua arte, era. Mas elas tiveram que sair do país para criar, porque era impossível, primeiro, viver da arte em Portugal e, segundo, viver de uma arte subversiva, interventiva. Isso era impossível. A crítica sobre a Paula Rego chegou a dizer: é os bonecos dessa maluca. Pois. Chegou a dizer. Sim, a crítica sempre foi e condescendente com ela, sim. E eu devo ao 25 de Abril poder ter feito o meu curso, acabado o meu curso e hoje trabalhar na minha área. É claro que sou uma trabalhadora precária, trabalho a recibos verdes, e isto tem que ver com o percurso que é feito desde a Revolução até aqui, não é? De destruição daquilo que foi construído e de colocar cada vez mais em situações mais precárias os trabalhadores, mas ainda assim eu consigo viver da arte e consigo ser uma mulher a criar, que era uma coisa que era impossível antes de 25 de Abril. É gratificante, não é? Sim. E outra coisa importante também é eu consigo olhar para a arte como tendo uma função social, porque antes de 25 de Abril imperava muito, assim, se não falarmos nos neorrealistas, não é? que lutaram muito também pela transformação da sociedade, mas a arte oficial era uma arte que se dizia, era arte pela arte. A arte não tinha uma função social, não tinha uma função política, e o que o 25 de Abril traz é, abre o país, abre horizontes, abre a possibilidade à mulher de criar, de viver da arte, de se profissionalizar e de pensar a sua condição enquanto mulher, enquanto trabalhadora, e de pensar a arte como tendo uma função real, social, como de aproximação, necessidade de aproximação à população, de que a arte não seja elitizada, que não esteja presa num museu para 2 ou 3 pessoas, para a elite conseguir apreender, não é? É revolucionária a arte, é. Não é? Independentemente se o artista se coloca muito mais à esquerda ou muito mais à direita, há sempre ali uma mensagem, não é? Sim. E é uma sensibilidade que eu admiro. Nós temos no nosso grupo também vários artistas, inclusive o autor e escultor daquela obra que está em frente ao hospital. Já tivemos o prazer de conversar com ele mais do que uma vez, e não é português, mas gosta muito do nosso país. Ele é búlgaro, e é de facto admirável como com uma escultura vossa, com um desenho, com um quadro, com uma obra que depois a observação dessa obra vai ficar muitas das vezes ao critério de quem está a olhar para ela. É verdade. Há aquele que a ama muito e há aquele que até trouxe o nariz e tal. E eu costumo dizer muitas das vezes, a arte é quase como um sumo que eu bebia muito quando ia para a África, em que amargava, mas que depois nós habituávamos, não é? Portanto, para mim, a liberdade está aí, na arte. É verdade, é verdade. E acho que é muito importante essa noção de que a arte pertence ao povo. A arte deve haver um acesso democratizado à arte, não é? Um acesso tanto na fruição como na criação. E que ela não pode estar fechada no museu para 3 pessoas conseguirem que a entendam. E por isso é que é importante a arte estar na rua, a ver essa escultura, a ver Setúbal. Eu estou em Setúbal há 4 anos só. Setúbal é uma cidade como nenhuma outra onde eu estive, onde eu vivi, porque tem arte em cada canto e arte que é feita para a população e que é feita com a população também. E nós temos um exemplo que eu acho incrível. No bairro da Bela Vista temos aqueles projetos de murais e de fachadas, que é a população que os cria. Então vai adorar uma reportagem que nós temos feita fotográfica, que vai sair em breve. É, ótimo, fico contente. Mas eu acho que é mesmo necessária essa noção de que a arte é feita para a população, e se a população não a puder olhar, não a puder tocar e não puder conviver com ela, então a arte não tem sentido. Joana, já tem alguma exposição cá na nossa terra? É também já a sua terra? Pois é, a minha terra já. Ou está preparada? Não. Eu, embora tenha feito escultura, eu hoje trabalho com design. Então faço design gráfico, paginação, cartazes. Trabalha para empresas? Sim, para maioritariamente. Sim. Ora, eu não vou perguntar de 0 a 100 nem nada por aí.
não tem vivência antes do 25 de Abril, tem vivência só depois do 25 de Abril, portanto não tem aquela experiência da censura, da agressividade, inclusive, dos sistemas ditatoriais, que pela arte também prendiam, pela Sim. canção, que é uma arte, também prendiam, pela manifestação prendiam, por aquilo que escrevíamos prendiam. Sim. Eu vou-lhe fazer uma pergunta agora um pouco provocatória, mas é o seguinte: eu sinto, com a idade que tenho, que nós estamos a regredir atualmente sobre a comunicação, com censura e mentira. Isto um pouco a nível quase planetário, não é? Eu estou-me a referir exatamente à guerra na Ucrânia, que está mantida há 8 anos, mas que agora a comunicação social tomou Lembrou-se. conta dela. Você percebe-se disso também? Sim, eu percebo. Percebo, e por isso é que acho que é tão importante nós mantermos o legado presente da geração que lutou para que nós vivêssemos em liberdade. E perceber que antes do 25 de Abril há uma história muito longa, muito extensa de censura, de perseguição, de assassinatos. Sim. Inclusive. Sim. Não é? E de perceber, eu acho que só quando olhamos para trás é que nos conseguimos perceber verdadeiramente o que é que se está a passar hoje e do retrocesso gigantesco que está a ser. Ainda bem. E não permitirmos mais, não é, que regimes autoritários, pelo direito de expressão livre da sua arte, Sim. ou da sua opinião, tenham que ser submetidos a guerras ou outra coisa qualquer. Sim. Portanto, eu acredito que aquele povo ucraniano, que não é todo pró-nazi, Claro. não é, assim como o russo, não é, mas no entanto por interesses externos estão a ser vítimas de uma guerra fratricida e parece que não tem fim. Não é? Sim. Mas não é de guerra que a gente está a falar, porque o 25 de Abril foi um golpe militar onde podemos contar por os dedos de uma mão as pessoas que faleceram, não é? É verdade. O 25 de Abril não foi só um golpe, em minha opinião, e depois quero saber a sua. Eu penso que foi muito bem aproveitado pela saturação do povo português de uma ditadura de 48 anos e conseguiu vir para as ruas, apoiar os militares e dizer: eu quero liberdade. Estou certo? Sim. E a história E a dá-lhe sua razão. visão tem quase metade da minha idade. A minha visão não é essa, é de que os militares também não fizeram o golpe sozinhos, não é? Exatamente. Há uma preparação intensa de quadros do partido, de pessoas na clandestinidade, de pessoas. Eu estou a lembrar-me agora, por exemplo, da Catarina Eufémia, Exatamente. que não sabia ler e distribuiu avante. Exatamente. E muitos milhares de outros cidadãos. Claro, do povo ela é um português, exemplo, sim. Que nem sequer eram militantes de qualquer partido, Sim. mas que vieram para a rua Sim. gritar bandeiras, queremos o regresso dos soldados, fim à guerra colonial, Sim, e essas sim. coisas todas. Portanto, é claro, na altura, o partido que os seus pais pertenciam, e o seu, não é? Portanto, foi determinante, estava organizado, ia minando, não é? Mas há mais uma quantidade de antifascistas Claro. que estão fora dos partidos, inclusive, Sim, e sim. que também temos de estar com eles. Inclusivamente o MDM, que Exatamente, sempre o lutou. Movimento Democrático das Mulheres. Exato, que lutou muito na clandestinidade. A Maria Lamas, que é a minha conterrânea, que lutou muito pela liberdade das mulheres, pela liberdade dos presos políticos, pelo fim da ditadura. E conseguiram fazer ainda a ditadura. Portanto, o Movimento Democrático de Mulheres chegou a celebrar o Dia da Mulher ainda nós estando em ditadura, que é uma coisa inédita, é uma coisa de uma força tremenda. E acho que é com estes exemplos que nós devemos viver. Mas o que eu estava a dizer é que os militares não fizeram a revolução sozinhos. Portanto, houve uma preparação muito grande de pensar, de fazer, até chegar àquele momento. Inclusive a própria logística para o início, para a deposição da ditadura. Exato. Para terminarmos, para isto não ser uma conversa muito longa, mereceu a pena. Sim. E há que continuar a abri-lo, no mínimo vamos comemorar 50 anos. Sim. As suas últimas palavras para a nossa plateia, que já é significativa, não é? No nosso grupo, e depois também temos muitos visitantes. Será 25 de Abril sempre? Será 25 de Abril sempre e mais? Eu acho que tem de ser 25 de Abril sempre, mas não pode ser só no 25 de Abril, no dia 25 de Abril,
porque nós assistimos a tentativas de retrocesso todos os dias durante o ano inteiro. E então o 25 de Abril tem de estar connosco todos os dias do ano. E quando nós gritamos 25 de Abril sempre, tem de ser sempre. E tem de ser não ao retrocesso. Tem que sair do coração Sim. e estar no nosso espírito. Sim. Ok? Joana, foi um Obrigada. prazer ouvir as tuas palavras. E pronto, Obrigada, ficamos muito obrigada com a por Joana, ter esta cara linda do nosso grupo.